Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, de Geografia. Estou trazendo aqui a correção comentada dos exercícios, né? Em sequência daqueles exercícios propostos que nós começamos a corrigir na sala de aula. Fizemos o 8, 9 e 10 e aqui a gente vai fazer a partir do exercício 11, ok? Vamos lá então. Clima predominante nos Estados Unidos, no Japão e em parte da Europa. Faltou um parte ali, né? Que apresenta como características 4 estações do ano bem definidas e chuvas irregulares. Recebe o nome de... Bom, pessoal, sabemos, né, que o tipo de clima que tem como característica principal as 4 estações do ano bem definidas é o clima temperado, como já comentado, né, durante as nossas aulas, alternativa A, tá certo? Vamos aí para o exercício 12, que vai pedir para a gente identificar o tipo de clima com base na descrição. Ele dá a descrição e ele pede para a gente colocar o tipo de clima que corresponde, né? Vamos lá então, letra A. Ocorre em regiões de latitudes elevadas, próximas aos círculos polares ártico e antártico, né, por causa da pouca iluminação, em razão, né, e em razão da inclinação do eixo terrestre, as temperaturas são muito baixas. Bom, pessoal, nós fizemos a interpretação daquele desenho da inclinação da Terra, até que nós vimos a projeção dos raios solares ali, né? Principalmente na faixa equatorial, e aí nós vimos que nos polos a incidência de raios solares é bem menor, né? Então, quando ele fala em regiões de latitudes elevadas, próximas aos círculos polares ártico e antártico, eu penso em polo, né? Nos polos norte e sul, eu estou falando de clima polar. Então, letra A é o clima polar, ok? Clima bem comum nas regiões aí, né, de latitudes elevadas e também nos polos, ok? Vamos aí agora para a letra B. Esse tipo de clima apresenta duas estações bem definidas, o inverno ameno e seco e o verão quente e chuvoso, quente e úmido. Cansei de falar, né, que esse clima é o clima tropical, né, é o clima que nós estamos aqui submetidos, né, e a maior parte do Brasil também. Nós falamos bastante sobre isso, né, que é o clima tropical tendo duas estações bem definidas, o inverno seco e frio e seco e o verão quente e úmido. Então, letra B, clima tropical, certo? Indo agora para o exercício de letra C, caracteriza-se por temperaturas elevadas e alta umidade do ar em razão da incidência de chuvas abundantes durante o ano todo. Bom, pessoal, um clima que é quente e muito úmido durante o ano todo é o clima equatorial. Lembrem da floresta amazônica, né? Nós comentamos, inclusive, com esse exemplo aí durante as nossas aulas. É um clima muito úmido e também muito quente, tá certo? Letra D, caracteriza-se então por ser uma área de transição para o clima temperado, com chuvas bem distribuídas, verões quentes e invernos frios. Nós estamos falando do clima subtropical, nós estamos falando aqui daquela parte do sul do Brasil, né? Onde, como eu disse para vocês, é um clima diferente do resto do Brasil, justamente por estar, né, numa faixa de transição para o clima temperado, né? Então, nós estamos falando aqui do clima subtropical, né? Ele tem justamente, né, essa característica por estar lá numa região bem ao sul, já em transição aí para o clima temperado, tá certo? Letra B, então, subtropical. Bom, pessoal, o exercício 13, ele vai dar 4 descrições e vai pedir para a gente associar a 4 figuras. Pode ser que de primeira algumas das inscrições aqui cause algum tipo de dúvida, mas vocês vão ver que quando começar a completar, vai dar tudo certinho. Ó. Apresenta pouquíssima umidade com chuvas raras e uma grande variação térmica no período de um dia, com dias muito quentes e noites muito frias. Dei essa descrição para vocês, né, falando do deserto. Lembra que eu falei que as noites não tinham nuvem e eram noites frias, que pouca gente sabe, mas o deserto é muito quente durante o dia justamente pela ausência de nuvens, e você não tem evaporação, não tem a formação de nuvem, então esse calor que é irradiado, né, durante o dia, ele é dissipado durante a noite, e nós temos aí noites frias, né? Então aqui, clima deserto, né, desértico aqui, perdão, nós já temos a descrição do primeiro, esse daqui já foi então. Bom, 2. As 4 estações são bem demarcadas durante o ano. Já com essa característica aqui, você já acaba descobrindo qual é, ó, podendo haver incidência de neve no inverno. A gente está falando do clima temperado, né? E aqui nós temos uma fotinha, né? Aqui na terceira figura, né?
que é o clima temperado. Aqui nós temos as árvores já perdendo as folhas, aí marcando, né, a divisão, né, a transição, digamos aí, de uma estação para outra, né, possivelmente aqui no outono, tá certo, pessoal? Depois, então, aqui eu já tenho deserto e temperado. Agora a próxima descrição é um clima quente com predomínio de temperaturas elevadas. E olha aqui, possui duas estações, o inverno, período de seca, e o verão, período de úmido, o período úmido, né? Ou no caso aqui, período de chuvas. De qual eu estou falando? Eu estou falando do clima tropical, que é aqui, né? Este daqui nós vemos uma floresta quente e úmida, a gente já vai ver ali qual clima que é. Então aqui clima tropical, eu tenho então desértico, temperado, tropical e por último apresenta temperaturas e umidades elevadas durante o ano todo, com muitas chuvas, é muito úmido, muito quente durante todo o ano. É claro que eu estou falando aqui do clima equatorial e ele vem simbolizar aqui com uma floresta bastante verde, né, o que significa que tem a presença de umidade e também nós temos bastantes raios solares aqui, né, marcando aí a presença de ser um clima quente, né? Então aqui nós temos uma floresta quente e úmida, o clima equatorial. E aqui, né, nós vamos agora direto para conferir, finalizamos a parte das questões propostas. Vamos aí para os módulos 7, 8 e 9, né, o para conferir correspondente aos módulos 7, 8 e 9. Vamos lá então, exercício de número 3. Quais são as camadas da atmosfera? Aqui, pessoal, nós já fizemos um exercício aqui atrás que pede para a gente preencher, ó, né? Então era só estar pegando daqui, esse desenho também está lá na teoria, né? Então nós temos aqui, apenas para preencher a lacuna, né? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera, né? Então aqui nós temos dois exercícios de completar, tanto o 3 como o 4. Então, esse é o exercício 3. O exercício 4 vem falar o seguinte: a posição da Terra em relação ao Sol resulta na criação das zonas climáticas. E nós temos um desenho bastante interessante que nós interpretamos durante a explicação, que vai mostrar, né, as zonas climáticas, aquele desenho que mostrava ali a faixa equatorial com a incidência dos raios solares. Depois nós tínhamos as áreas temperadas, tanto ao norte quanto ao sul, e também lá onde tem menos incidência de raios solares, nós tínhamos o clima, né, em ambos, norte e sul, clima polar. Então aqui nós temos, né, a ordem aqui, não diz se a questão está certa ou errada, se você colocou numa ordem contrária do que a apostila está mostrando, não vai falar, na verdade, se a sua questão está errada, tá? A ordem não importa, mas o importante é colocar zonas climáticas aqui, zonas climáticas, e a ordem aqui não vai interferir no resultado da questão. Então, nós temos quais são essas zonas climáticas, né, identificadas como equatorial, temperada e polar. Ok, pessoal? Quem colocou isso acertou a questão. Bom, o exercício 5, ele vai pedir para a gente relacionar as colunas. De cá eu tenho os climas e aqui eu tenho as características. Já vou ler diretamente já com o qual está ligando, ok? Clima equatorial apresenta altas temperaturas e umidade elevada durante todo o ano. Clima tropical, o verão úmido e inverno seco, né? Duas estações definidas. Clima temperado apresenta as 4 estações bem definidas. Clima polar apresenta temperaturas negativas e regiões de neve eterna, neve que não descongela durante todo o ano, né? E clima desértico apresenta uma grande variação térmica no decorrer do dia, lembrando um dia muito quente e uma noite muito fria. Tá certo, pessoal? Então, assim, o importante é saber, né, as características de cada tipo de clima, né, para ficar claro na cabecinha de vocês no momento de lembrar, né, e identificar o clima de determinada região, sabendo as características individuais de cada tipo de clima e também as regiões a quais pertencem, né, cada tipo de clima aí, que conforme nós formos desenvolvendo o nosso conteúdo, nós vamos ver algumas variantes, né, destes climas lá na frente, né? Então, por isso que é interessante já entender os conceitos básicos e as características principais de cada clima para facilitar também o desenvolvimento do conteúdo que vai voltar a falar desse assunto também de forma mais aprofundada, ok? Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais!